Luísa conosco, a dona da informação. Luísa, você está colecionando Breaking News desde ontem, trouxe para a gente a antecipação do movimento da PGR, depois confirmado o pedido feito pela Procuradoria e agora também o ministro Alexandre de Moraes, atendendo o que a PGR pede, que é a prisão preventiva. Traz para a gente, Luísa, os detalhes desse documento, quais são as justificativas apresentadas por Moraes? Vamos lá, Tainá, uma boa tarde para você, para o Uribe, para todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Foi uma decisão que atendeu na íntegra, né, os pedidos que foram feitos ontem ainda pela Procuradoria-Geral da República, uma informação, né, o pedido de prisão, uma informação que a gente deu aqui em primeira mão no Bastidores CNN, que Gonê, né, Paulo Gonê, o procurador-geral, pretendia, de fato, pedir essa medida cautelar contra a deputada federal Carla Zambelli, depois que ela havia anunciado ter deixado o país, né? Isso foi interpretado tanto pela PGR e agora pelo ministro Alexandre de Moraes como uma tentativa de fuga, né, da pena, né, a qual ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e também por adulteração de documentos no âmbito desse sistema do CNJ. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não apenas decreta a prisão, como determina a apreensão do passaporte, mais uma vez. A gente lembra que esse passaporte chegou a ser apreendido em 2023, também por ordem do Supremo, e depois acabou devolvido. Então, há uma nova ordem para que esse documento seja apreendido. Há uma ordem também para bloqueio de valores, né? Bloqueio das contas e bens e valores da deputada. E também uma medida para suspender as redes sociais de Carla Zambelli, sob pena de uma multa, né, diária aí, por descumprimento da decisão. A gente tem alguns trechos, Tainá e Uribe, que eu acho que a gente pode colocar na tela para a nossa audiência acompanhar os argumentos, né, do ministro Alexandre de Moraes. Na página 8, que é essa que a gente vê na tela, depois de, né, fazer uma introdução a respeito do pedido da PGR, de todo o contexto envolvendo essa ação penal contra Carla Zambelli, Moraes fala o seguinte: é inequívoca a natureza da alegada viagem à Europa com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal em razão da proximidade do julgamento dos embargos de declaração. Então, o que Moraes quer dizer é o seguinte, Tainá e Uribe: já nesta sexta-feira está previsto para começar o julgamento em plenário virtual do Supremo de um recurso que a defesa de Zambelli protocolou, né, contra a condenação nessa ação penal sobre a invasão dos sistemas do CNJ, uma sentença aí de 10 anos de prisão em regime inicial fechado. Então, Moraes disse que a proximidade desse julgamento, que começa, como eu disse, na sexta-feira, interferiu ali, né? Foi um fator que foi levado em conta para que Zambelli decidisse deixar o país, uma vez que o julgamento negativa desse recurso, né, que é o que tende a acontecer, ela aproxima o momento do início do cumprimento da pena. Então, ela foi condenada, mas ainda não começou a ser executada essa pena, só começa a ser executada depois que são negados esses recursos. Um deles seria julgado já nessa sexta-feira, então Zambelli viu se aproximar o momento do início da execução da pena e resolveu sair do país. Mas seguindo no que diz o ministro Alexandre de Moraes, ele fala sobre a condenação, né, que se refere a essa questão da invasão dos sistemas do CNJ, e aí prossegue. A condenada Carla Zambelli, no exercício do mandato parlamentar, momento em que deveria zelar pelo equilíbrio e harmonia entre os poderes, dedicou-se a ações criminosas destinadas a desacreditar o Poder Judiciário e suas autoridades. Prossegue o ministro Alexandre. Instrumentalizou sua condição de deputada federal para arregimentar, sob o palio da suposta legalidade, pessoa com conhecimento técnico da invasão de sistemas, remunerando-o para realizar essas condutas. Então, Moraes reforça que a condenação, ela tem como base, né, as provas que foram coletadas ao longo do processo de que Zambelli teria feito um pagamento em dinheiro para o hacker Walter Delgatti, aquele mesmo da Vaza Jato, que invadiu os celulares das autoridades envolvidas, né, na Operação Lava Jato, para fazer essa invasão nos sistemas. E, inclusive, teria registros ali de que ela teria, esse esquema, né, teria inserido no banco de mandados de prisão do CNJ um mandado de prisão falso contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, obviamente um documento fraudulento, que isso também foi levado em consideração ali na hora de estabelecer a pena de 10 anos para Carla Zambelli. E aí tem
o parágrafo seguinte também é bastante relevante, se a gente puder voltar, porque diz o seguinte: lamentavelmente, o intuito criminoso de Carla Zambelli permanece ativo e reiterado, insistindo a condenada, mesmo que de modo atabalhoado e confuso, na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e na agressão ao Poder Judiciário. Após a sua condenação, com a fuga do distrito da culpa, aí a gente passa para a próxima página. A ré declarou que pretende insistir nas condutas criminosas, é o primeiro parágrafo dessa segunda página que a gente está vendo, para tentar descredibilizar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado Democrático de Direito, o que justifica plenamente a decretação de sua prisão preventiva, conforme salientado pela PGR. E aí Moraes praticamente copia, né, ali todos os argumentos que foram colocados pelo Procurador-Geral Paulo Gonet para pedir, né, essa medida de prisão da deputada Carla Zambelli. Ontem ela disse aqui ao Bastidores CNN que ela estaria nos Estados Unidos, prosseguiria para a Itália nos próximos dias, então não se sabe exatamente qual é o paradeiro hoje da deputada. O fato é que houve essa determinação, né, não só para que a deputada seja presa preventivamente, como forma de garantir a aplicação da lei, né, a aplicação da condenação que foi imposta pelo STF, da pena que foi imposta a ela pelo Supremo, e também essas outras medidas que buscam, de alguma maneira, fazer doer no bolso da deputada, né? Aplicando multas por uso indevido de redes sociais, que agora devem estar bloqueadas, determinando a indisponibilidade desses bens, né? Sequestro de bens e valores. Os bancos têm até 24 horas para comprovar ao Supremo que, de fato, bloquearam os valores da deputada. Ontem mesmo ela estava dizendo sobre os meios que ela vai usar para permanecer, né, fora do país. Então, tudo isso implica, obviamente, de uma forma bastante negativa o futuro da deputada Carla Zambelli.